Ohayou, amiga! Konnichiwa! Nossa, tô animada. Mais um episódio deste podcast. Diz que... O fraco. Ah, pois o quê? Vamos começar? Eu sou a Ira e esse é o podcast Pois o quê? E eu sou a Mari e esse podcast é sobre histórias de registro e Vale do Ribeira por meio de nossas vidas, lembranças e experiências. Nesse episódio falaremos sobre a imigração dos japoneses na cidade e região, sua história, cultura e influência no nosso cotidiano. Amiga, essa menina, conta aqui pra galera, como foi que os japoneses começaram a chegar no Brasil e foram para registro? Diz que, por quê? Ah, pois o que mesmo? Quer dizer que você não sabe? Pois vamos lá, gente, eu explico. Os primeiros imigrantes vieram para o Brasil por volta de 1908, mas eles não tinham a intenção de ficar por aqui. A ideia era trabalhar em fazendas no interior de São Paulo e, após 5 anos mais ou menos, retornarem para o Japão. O governo do estado firmou um contrato com o então Sindicato Tóquio e doou terras não produtivas ou com não produções ainda na região de Iguape para incentivar a imigração e buscou famílias dispostas a radicar-se aqui no Brasil, a vir de vez e afirmar compromisso aqui com o Brasil. Com esse incentivo, em 1913, os primeiros japoneses começaram a chegar na nossa região, cerca de 30 famílias. E só então em 1917 que os japoneses começaram a chegar em registro com a ajuda do KKKK. Não é uma risada. KKKK é a sigla para Kaigai Kogyo Kabushiki Kaisha, que foi a empresa instalada em registro, que na época era só um povoado, Iguape, para atuar diretamente na imigração. Então, assim, eles funcionavam como uns facilitadores, na verdade, ajudavam nas questões burocráticas e na instalação mesmo dessas famílias. Essa companhia japonesa de imigração foi responsável pelo estabelecimento de mais de 450 famílias em registro e a sede ficava no Casarão do Porto. Olha, só sei que em 1917 os números de japoneses no Vale já ultrapassavam 5.000 pessoas, sendo a maioria em registro. Pois é, nossas vidas foram muito influenciadas por essas pessoas maravilhosas que chegaram na nossa região e fazem parte da nossa família, da nossa comunidade, dos nossos amigos. Eu estava até lembrando, Mari, que quando eu era criança, e acho que quase todo mundo quando era criança na minha época, fazia aula de japonês. Seja com os pais, né, dos amigos japoneses que vieram para cá, com escolas, e eu estudei com o Sensei Chieko. Ela morava na Vila Ponce, ela dava aula de japonês pra gente na sala da casa dela, com os filhos dela. Não era só a aula no sentido gramatical, mas aquela convivência de estar ali na casa dela. Então, as aulas dela, ela fazia jantares, fazia almoço, e aí ela ensinava pra gente como que cada coisa se chamava em japonês, a gente aprendia a comer com hashi, todas essas coisas. São lembranças que, nossa, eu passo hoje. Hoje a Sensei Chieko tem um restaurante lá perto da antiga Rua da Rádio. Nem sei se é mais rádio ali. Nossa, e que eu tô louca pra ir lá comer um sukiyaki que diz que é divino lá. Maravilhoso. E o restaurante, eu olho pro restaurante dela e eu sei, é uma conquista dela e eu partilho dessa conquista, porque eu me lembro disso. Eu me lembro quando ela falava que ela queria ter o restaurante dela, porque ela queria mostrar ainda mais, ensinar mais ainda as pessoas sobre a cultura japonesa. E é muito legal ter vivido tudo isso no Vale. Com certeza, né, amiga? É uma experiência muito diferente que só uma outra cultura pode proporcionar. Ira, e como foi que os japoneses começaram o desenvolvimento na região? Diz que foi com chá e banana. Chá e banana é o que mais tem no Vale. Com certeza. Pois então, não é que eles conseguiram iniciar várias culturas? Arroz, café, cana,
junco, abacaxi, feijão, laranja, muita coisa. Além do que a gente já tinha e foram acrescentados por essa cultura. E logo nesse período inicial, Registro se tornou o maior produtor de arroz do estado de São Paulo. Olha que legal, gente. Além do que a gente já tinha aqui na nossa terra, foram acrescentados, né, com toda essa agricultura e perceberam que, além disso, as condições da região eram propícias para o cultivo de banana e chá preto. Mas o junco também teve muita importância nesse desenvolvimento, já que em 1955 foi inaugurada a primeira e única fábrica da América Latina que confeccionava tatame artesanal. Sensacional isso! Um tipo de colchonete utilizado na prática de artes marciais. Iguape é considerada o berço da imigração japonesa e Registro tornou-se oficialmente em 2006 o marco dessa colonização. Não é à toa que a cultura japonesa influencia tanto a vida dos registrenses, né? Sim, a cidade tem monumentos em homenagem a essa imigração, festas anuais, como a Toru Nagashi do programa passado que a gente comentou aqui, imóveis tombados como o próprio KKK, que hoje é sede do Sesc Registro e ainda abriga o Memorial da Imigração Japonesa no Vale do Ribeira. A Praça Nakatsugawa, em homenagem à cidade de mesmo nome lá no Japão, pois Registro e Nakatsugawa são cidades irmãs desde a década de 80. Inclusive, uma das avenidas principais da cidade lá em Nakatsugawa chama Avenida Registro. Muitos moradores de Registro e região moram hoje no Japão. Isso é bem comum no Vale. As famílias costumam passar anos por lá e depois retornam. E ainda tem aquela galera que não volta mais. E a comida, amiga? Nossa, não podemos terminar esse programa sem falar da comida, né? Porque os restaurantes japoneses, as festas, quermesses, todas com muito yakisoba, sukiyaki, tempurá. Nossa, você sabe que quando eu cheguei em Campinas, eu fui em algumas festas de rua aqui e ficava... Cadê a comida japonesa? Queria yakisoba, eu queria alguma coisa, não tinha. A galera acho que me achava meio esquisita, né? Porque só eu que tava querendo comer sukiyaki da quermesse da igreja, né? Mas porque é uma coisa que pra gente é comum, né? Nossa, é muito comum. Foi uma das coisas que eu mais senti falta quando eu saí de Registro. Por mais que no Brasil tenha outras cidades, né? O Brasil hoje é o país que tem maior número de japoneses que saíram do Japão. Então a gente tem aí muitas cidades no Brasil que tem colônias, cidades formadas por japoneses também. Por mais que tenha tudo isso, e eu sei que as capitais, restaurante japonês, faz de tudo, né? Tem toda essa culinária, mas eu sentia falta da comida de Registro, desse hábito da gente ter quermesses com comidas japonesas ali no lugar de cachorro-quente, por exemplo. O fato de, nossa, lá em Registro qualquer bar, qualquer boteca, qualquer restaurante tem sashimi. E o sashimi não é só no almoço, por exemplo, né, onde você vai pedir um rodízio. Não, a gente come sashimi como petisco a qualquer hora. 10 horas da manhã você vai tomar um petisco, você tá lá na beira-rio, você tá na beira do rio, você pode pedir uma porção e você vai ter uma porção de sashimi e de vários peixes. Peixes de mar, peixes do rio, peixes nossos que tem ali no Rio Ribeira, né? Sashimi com... Então, além de ser sashimi, de ser de uma cultura japonesa, nossa ali no Vale, feita com o peixe do nosso rio, do Rio Ribeira. Aí, quando eu saí de Registro, nossa... Foi muita falta não poder comer isso. Eu chegava assim nos bares, eu reclamava, mas não tem sashimi. E os bares não, aqui a gente tem outras porções. Às vezes tem porção de peixe, por exemplo, mas eu, por exemplo, sou muito chata e exigente, porque a gente está acostumado com um peixe muito bom quando come lá, seja sashimi ou seja um peixinho frito mesmo, né? Então é diferente mesmo, sabe? É diferente porque...
Eu acho que é a mistura, né? Tipo, a cultura japonesa, caiçara, rio, tudo ali, assim, um peixe muito fresquinho. Aqui você come um peixe que você compra no mercado, que é o que tem, né? Enfim. Então, realmente é outra história quando a gente tá lá. Pois é, isso faz muita falta. E um parênteses. Estamos mostrando como a colonização japonesa começou e se desenvolveu de uma forma bem superficial, né? Um programa rapidinho, demos uma pincelada aqui, que ainda há muitos detalhes e muitas informações. Então, se você tiver interesse em conhecer mais sobre a imigração japonesa no Brasil e a imigração em registro, a gente vai deixar aqui os links de referência das pesquisas que a gente fez para montar esse programa, beleza? Ah, pois o quê? E você que tá ouvindo esse podcast, curtiu? Gostou da ideia? Então, né? Estamos muito felizes de estar compartilhando nossas histórias e a do Vale do Ribeira. Conte as suas também. Diz que... Para ouvir mais, assine o nosso programa gratuitamente nas plataformas de áudio e streamings, iTunes, Spotify, Deezer ou no seu agregador preferido. Arigatou gozaimasu! Se a monotonia pegou, não dá bobeira, desce pro Vale do Ribeira. Se a mono te pegou, não dá bobeira, desce pro Vale do